Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Este é o programa Diálogo, como sempre, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Vamos hoje conversar sobre um tema que é de extrema relevância. Eu começo dizendo que nenhuma sociedade pode ser indiferente à história. O passado transmite características que condicionam e determinam o modo como as sociedades vão se formando. O passado pode até mesmo fornecer certas vantagens. Por isso, é preciso avaliar sempre com rigor o peso do passado, em vez de vê-lo como uma maldição ou um obstáculo a impedir o progresso social e econômico. Nasceu no passado brasileiro, por exemplo, o que há de mais típico e original em nossa sociedade e em nossa cultura. No imaginário brasileiro, fomos nos acostumando a selecionar aspectos particularmente nefastos de nossa história, a escravidão, as ditaduras, as desigualdades reproduzidas ao longo do tempo, para então concluir que estamos avançando com bolas de chumbo presas nos pés, levando-nos a buscar modelos externos, países europeus, Estados Unidos, para nos inspirar. Com isso, deixamos de lado o que houve de virtuoso antes e não conseguimos entender como foi que chegamos até aqui. Como devemos, então, tratar nosso passado? Quanto dele está presente entre nós? O que há nele que precisamos resgatar e compreender melhor? Para conversar sobre isso, convidei o filósofo e cientista político Rubem Barbosa Filho, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora e um instigante analista da história brasileira e latino-americana. Rubem Barbosa é autor de um livro de referência, Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, publicado em 2000. Agora, lança um novo e importante livro intitulado Sinfonia Barroca, O Brasil que o Povo Inventou, editado pela Ateliê de Humanidades, agora mesmo há poucos dias. Nesse recente livro, com uma pesquisa que dialoga minuciosamente com a filosofia e as ciências sociais, ele argumenta que no Brasil colônia, uma população de indígenas, negros, estrangeiros e mestiços conseguiu forjar uma sociedade dinâmica e aberta que não só ocupou o vasto território de que dispunhamos, como também ativou uma economia produtiva que atingiu o auge no final do século XVIII. Sem a recuperação desse povo mestiço, criativo e vibrante, Rubem acha que não haveria muitas saídas para o Brasil. É um argumento que desafia nosso imaginário e nosso pensamento social. Vamos explorá-lo aqui. Muito obrigado pela presença, Rubem. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Diálogos. Prazer é todo meu, Marco Aurélio. Sempre bom te encontrar, somos velhos amigos, né? Mas é sempre um encontro que, para mim, é sempre instrutivo e prazeroso. Você é de uma gentileza mineira impagável, Rubinho. Então, olha, vamos começar a nossa conversa aqui pelo começo dessa história. Por que você chamou o seu livro, ou usou a expressão, Sinfonia Barroca? Qual a partitura dessa sinfonia e quem a escreveu? Bom, como você já mencionou na sua introdução, a gente tem, tanto na academia quanto fora dela, uma imagem do nosso passado, né, como algo improdutivo, irrelevante, merecedor apenas da lata de lixo da história. Né? Essa visão foi, digamos, instigada ou criada pelas teorias que nós usamos para modernizar o Brasil, né, que você mencionou. Então, vamos modernizar ou fazer uma revolução no Brasil de acordo com os modelos europeus ou norte-ocidentais. Então, com isso, esse passado passou a ser, digamos, considerado um peso, uma ferida que até hoje nós não conseguimos curar. Mas eu usei esse termo, sinfonia barroca,
o Brasil que o povo inventou, para mostrar que os nossos primeiros 300 anos, ao contrário, né, foram 300 anos de autoinvenção de um povo, né, e de uma forma de vida extremamente criativa, produtiva, potente e, mais ainda, né, do ponto de vista da sociabilidade, extremamente democrática. Né? E esse povo, ao se fazer, né, ele inventou, para valer, né, uma forma de vida que é própria nossa, que não replica nem os Estados Unidos, não replica o mundo hispano-americano, que é uma criação original que se materializa especificamente ou de forma contundente na criação do nosso português, da nossa língua brasileira. Língua aqui entendida não apenas como forma de comunicação, mas como forma de vida, né? Como um conjunto de espaços de razões ou jogos de linguagem que organizam as nossas relações sociais e a nossa percepção do mundo e da vida. Então, aqui, uma aventura que eu diria, sem nenhum pejo, uma aventura extremamente revolucionária nos nossos primeiros 300 anos de história. E isso é importante, só para depois a gente voltar a esse tema, é porque a gente estava andando como se nós não tivéssemos passado. E agora nós estamos numa crise mundial em que nós perdemos a noção de futuro. O resultado disso é que nós ficamos sem passado, se a gente for pensar nas nossas teorias de modernização, nos nossos preconceitos contra o passado, e agora sem futuro. Não é? Então, a urgência da gente criar uma narrativa de sentido para o país. Não é? E sem a gente olhar para o passado de uma outra maneira, com o olhar nosso, não é? A gente não consegue criar essa narrativa que pode nos abrir novamente o futuro. Não, muito bom essa observação tua. Agora, por que barroca? Esse é um outro ponto, né? Quer dizer, se você olhar todas as nossas teorias, você vai encontrar, assim, por exemplo, rapidamente, sem querer analisar nenhuma delas, o par Casagrande-Senzala. Então o Brasil desses 3 primeiros séculos cabe dentro do esquema Casagrande-Senzala. Não é verdade. Esse mundo é um mundo inteiramente português. Não é verdade. Esse é um mundo atrasado, é um mundo só da escravidão, do genocídio, etc. Existiu isso, mas não é só isso. Então, o ponto é como é que descobrir a complexidade e a originalidade disso. Aí vem o tema do barroco. O que a população brasileira fez? O homem comum, porque nós não tínhamos elites, nós não tínhamos um poder central, na verdade, a gente nem era colônia de Portugal, nós não tínhamos uma língua comum, não tínhamos uma religião comum, não tínhamos cidades, e, na verdade, nós inventamos, adaptando o barroco, que veio da Europa, para o quê? A criação de um terceiro excluído, digamos assim, que é um componente do barroco. Ou seja, você sempre vai além das possíveis contradições para inventar uma outra solução que não, por exemplo, o conflito, o extermínio e a própria escravidão. Então, quer dizer, há um ambiente de violência extrema no Brasil desse período, mas há também digamos, um esforço de criação correlato e poderoso que vai além dos limites existentes. Quer dizer, isso é o barroco. O barroco que se dirige, sobretudo, ao corpo das pessoas, ao sentimento das pessoas. E que encontra aqui no mínimo, 3 povos que não têm o que a gente chama de buffered self, ou self fechado, dos puritanos norte-americanos ou dos europeus, mas que tem uma abertura para o outro. E o barroco trabalha exatamente o quê? Ao invés de você criar uma sistemática de conflito entre portugueses e indígenas, português africano, africano indígena, etc., você cria uma sociedade mestiça. A mestiçagem é a grande saída e a característica mais criativa desse período, e que está registrada no nosso português, que não é nem o português de Portugal, nem o português africano, embora não sejam nada incomensuráveis. Mas essa língua é uma língua própria nossa, e ela nasce barroca nesse sentido, porque ela provoca e acolhe
né, a contribuição de todos, né, nas piores circunstâncias possíveis para criar uma forma de vida. Né? Não uma sociedade, né, como a gente imagina, mas uma forma de vida com várias socialidades, ou seja, matrizes relacionais diferentes no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, no sul, etc., que são acolhidas dentro, né, dos jogos de linguagem, os espaços de razões, de uma língua que nós inventamos sem escola, sem elite, o que é absolutamente original. Quase inimaginável, né? É isso Pois mesmo. é. Agora, Rubinho, parece que se eu estou acompanhando bem o teu raciocínio, sobretudo o que você expressa no livro, me parece que há, não na tua narrativa, mas na história brasileira, uma espécie de gap, porque o povo que chega ao final do século XVIII, ele parece ter sido esquecido ao longo do século XIX, pelo menos em vários momentos do século XX. O que aconteceu para esse gap se materializar no século XIX, sobretudo, deixando um legado que, de certa maneira, neutraliza a virtude dos 3 primeiros séculos? Se eu estou entendendo bem. Exatamente, ou seja, o meu ponto é, ao invés de a gente desprezar o passado, vamos descobrir nele exatamente o que? Um processo de autocriação de um povo que não dependeu de elite, que não dependeu nem religiosa, que fez uma sociedade mestiça, poderosa, criativa, potente economicamente, até o ponto em que no final do século XVIII nós produzíamos a mesma riqueza que os Estados Unidos, e muito mais do que Portugal. Portugal, na verdade, estava se transformando em colônia brasileira. Nós nunca fomos colônia de Portugal, mas fazer uma inversão. Portugal dependia inteiramente do Brasil. Não é à toa que o rei veio para cá. E o rei também não viria para cá, de acordo com aquelas nossas imagens anteriores, por exemplo, a do Sérgio Buarque, que depois alterou isso, se isso aqui fosse não seria nem uma civilização rural, seria uma sociedade rural sem nada, uma espécie de purgatório. Por que o rei vinha parar para cá numa miséria dessa? Era exatamente por causa da riqueza, que existia no Brasil. Mas quando o rei vem para cá para preservar o império português. Não veio para fazer com que esta sociedade produtiva economicamente, criativa culturalmente, mestiça, que produz uma língua própria, pudesse... Ele não veio para cá para expandir essa vida, essa dinâmica, essa potência. Ele veio para cá para preservar o império dele. E, ao fazer isso, quer dizer, ao vir para o Brasil, ele também condiciona a independência do Brasil. A independência se dá como império. E aí há uma contradição, há um aspecto muito interessante, porque havia digamos, uma elite, nesse momento, que percebeu uma coisa, que é o Zé Bonifácio. Ele diz, olha, o Império e o Brasil ele tem que ser desenvolvido com base num povo mestiço, a mestiçagem para criar um povo homogêneo no futuro, como os da Europa, a reforma agrária, a criação de escolas e cidades e a abertura de estradas, ou seja, ele tinha a percepção concreta de que o Império deveria ser exatamente o quê? A maneira de expandir ainda mais a riqueza, a potência e a criatividade desses 3 séculos anteriores. Mas o Império acabou não fazendo reforma agrária, não construindo um sistema escolar, por exemplo. O Império tornou-se um fim e não um meio para aquela sociedade, um instrumento para aquela sociedade se tornar ainda maior, mais potente ou democrática. Além do mais, incrementou a escravidão de maneira feroz, né? Exatamente, quer dizer, o período em que o rei veio para cá, até 1850, quando é proibido, nós importamos mais escravos do que nos séculos anteriores. Quer dizer, você transforma, e mais do que isso, na Constituição do Império, há uma lei de terras em que as terras são todas apropriadas por uma elite. Então, tem um pedaço de terra lá na Amazônia que ninguém nunca chegou, nenhum branco botou o pé, mas ela pertencia a alguém. O Zé Murilo de Carvalho trabalha isso. Ou seja, se antes nós tínhamos uma fronteira aberta,
né, pela impotência de Portugal de controlar o movimento do nosso sertão, de repente você começa legalmente a alterar o Estatuto da Terra, né, e obviamente, tornar, né, mais difícil alguém, um homem comum, normal, etc., se apropriar de um pedaço de terra. Né? Além disso, o Império fez outras coisas, né, que o Império Português já fazia antes. Né? O Império Português, por exemplo, atrapalhou o quanto pôde o desenvolvimento da economia brasileira, e eu dou o exemplo como o caso de Minas Gerais. Né? O problema é que eles não criam moeda, eles não criaram moeda, por exemplo, para facilitar o tráfico de mercadorias, a produção de mercadorias, a circulação de mercadorias. Né? E isso continuou no Império também. E ainda vem uma outra coisa, né? Essa leva de escravos e essa planta que alguém um dia fez a estupidez de denominar de planta democrática, que é o café, que fez o contrário. O café acentuou o problema da escravidão, acentuou o latifúndio, né, como digamos, a forma mais, entre aspas, produtiva de algo para a exportação, não é? E isso se tornou, no século XIX e no século XX, o elemento de expansão de domínio territorial para a grande propriedade. Não é? E, além do mais, dividiu o país, né? Porque o café facilitou muito o progresso no sul, no sudeste, sobretudo, né? E atrofiou a economia açucareira do Nordeste e de outras regiões, né? Elas se recuperaram um pouco na República. Na República, a República criou moeda, a República criou bancos de financiamento de produção, etc. Então, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Nordeste também, né, claro, puderam se movimentar, Minas Gerais. Mas já não mais naquela percepção de que era necessário integrar o povão, o homem comum, as mulheres comuns, né, ao processo, né, de produção, né, de modernização da sociedade. Ou seja, aí você está esquecendo o povo, você já está tirando o povo da jogada e criando, né, por exemplo, o Celso Furtado, no século XIX, para o século XIX, ele fala: o que a gente tinha? Uma elite bovarista, que ficava tentando imitar, né, a Belle Époque no Rio de Janeiro. Né? Então, uma elite que não olha para o povo. Né? Agora, Rubem, com Vargas, essa situação muda um pouco, né? Porque ali nos anos 30, com a ditadura de Vargas e todos os procedimentos corporativistas que ele adotou, o autoritarismo, etc., tem-se a criação formal, digamos assim, institucional, de um Estado nacional e de um chamado à classe dos trabalhadores, ao povo de trabalhadores, né? Ao povo dos trabalhadores. Mas isso funcionou até certo ponto, não é? Porque depois houve um desperdício dos demais povos que existiam no Brasil, né? Como que você viu isso? Olha, é muito interessante isso, porque, né, veja, eu não gosto de chamar o Brasil daquele período de colônia, porque eu acho que a gente não foi colônia. Depois tem o período do Império. Aí vem a Primeira República, que é uma república que não incorpora, que ela não estende os direitos, ao contrário, ela diminui os direitos que já existiam no próprio Império. Por exemplo, o eleitorado nosso vai ser reduzido de 13%, 14% para 1%, com a proibição do voto do analfabeto. Não é? Então, quer dizer, agora, e aí é muito interessante, porque nesse período, quando o Vargas, né, chega ao poder, é um período que o Roosevelt chega ao poder nos Estados Unidos. Então, são dois países que vão se tornar nações. Uma coisa é você ser uma república e outra coisa é você ser um Estado-nação. Um Estado republicano, um Estado-nação. O Estado-nação supõe o quê? A existência de um povo, de alguma maneira, unificado. Pela história, pelo direito, etc. Os Estados Unidos vão ter um caminho. O nosso vai ser o seguinte: quando a gente começa a criar, imaginar a ideia de nação, o Sertões de Euclides, o Euclides já tinha levantado essa questão, o Alberto Torres já tinha levantado essa questão. A questão toda era: então vamos criar uma nação, mas quem é o povo da nação? Não é?
E aí é que vem o nosso modernismo também, né? O modernismo literário, artístico, estético, etc., que redescobre, né, o povo e a língua própria do povo. E aí você tem o quê? Um povo. E no caso do Vargas, o que o Vargas vai fazer é exatamente dizer assim, bom, nós vamos criar uma nação e eu preciso, ou nós precisamos, de trazer para dentro da nação um povo, né, pré-existente, culturalmente mais homogêneo, né, independente das questões étnicas, das questões culturais, nós temos um povo. Essa era a ideia. Né? Então, de período de 30 a 45, você tem essa forma mais organicista, corporativista. Mas depois você tem, do período 45 a 64, o quê? Uma ideia de incorporar o povo pelos direitos sociais. Né? E depois a coisa da proposta das reformas de base, estender os direitos políticos aos analfabetos, né? E criar uma série de circunstâncias para você trazer, né, de novo, o povo como objeto do processo de desenvolvimento nacional popular. Né? Quer dizer, esse era o projeto que vigorou e que nos deu artistas maravilhosos, etc., e que tinha uma característica específica que herdou da tradição, né? Da tradição barroca do povo, que permanece. Né? Quer dizer, a tradição barroca ela vai ser fluidificada, né, entre as elites, mas ela permanece fundamental entre o povão. O próprio Celso Furtado, por exemplo, né, que é um grande cientista nosso, ele vai perceber isso, né, que toda a imaginação da nação se dá a partir do corpo dos brasileiros. Né? No futebol, na dança, na música, etc., etc., tudo tem a ver, né, com o povo, né, com a criatividade deste povo. Né? E por isso você pode alegar que existe um povo a ser recuperado, a ser posto como objeto, né, do processo de avanço industrial, urbanização e assim. Claro que nem todos os problemas foram resolvidos, mas este era um projeto que vai aí ser... veio 64 e a ditadura. Né? Aí, pronto. Aí a coisa desandou mesmo, porque, Desandou. como você fala, quer dizer, você tem ali a colocação em curso de uma modernização demofóbica, né? Ou seja, que excluía o povo e a democracia, e baseava tudo numa ideia de nação sem povo e sem democracia. Complicou para caramba. Não, aí a coisa ficou, né? Quer dizer, o Brasil passa a ser um objeto abstrato, não é? Ou seja, se os modernistas no início criaram um Brasil sublime, mas depois transformaram o Brasil num Brasil carismático, a ditadura transforma o Brasil num objeto abstrato, quer dizer, uma potência, né, travestida com uniforme militar. Você fala no livro, inclusive, em distopia fantasiada de Brasil potência. Exatamente. Ou seja, é uma bela imagem. Não, e aí, nesse momento, você tem dois movimentos, né? Em dois países aqui na América do Sul que são centrais, né, para o quê? Experimentar um determinado tipo de capitalismo que não existia antes. Né? O Chile, né, que vai, digamos assim, ser um laboratório prévio, né, do neoliberalismo, né, econômico, e o Brasil, que é aquela coisa mais ou menos soviética, mas pela direita, né? Quer dizer, o mundo soviético também não era lá tão esquerda assim. Não é? Então, ou seja, que é o planejamento, né, e independentemente de quê? De incorporação de povo. Lembra daquela frase do Delfim? Precisa crescer o bolo para depois dividir. O problema é que o bolo cresceu, mas não dividiu. Não é? E chegou um ponto que a crise econômica é enorme, não é? Aí que não tinha jeito de dividir nada. Não é? Uma inflação galopante, uma dívida externa quase impagável, etc. Então, ou seja, nesse período, não é, você tem o quê? Um esquecimento do povo. Não só um esquecimento, você tem uma exploração brutal da força de trabalho interna. Não é? Então, quer dizer, é como diz o Gadamer, que eu uso muito, né? A nossa história nunca é uma continuidade, né? Uma série de, né, irrupções, né, de cortes, etc., né, que a gente precisa de conversar com o passado. É difícil por causa disso, né?
porque você tem que fazer um diálogo com o passado e permitir que esse passado diga. Né? E o ponto de vista que eu escolhi para analisar todos esses períodos, não sei se você reparou isso, mas é o seguinte, eu não faço análises, por exemplo, de como é que era a elite brasileira, ou de como é que era isso, por exemplo, as grandes teorias, né, de revolução pelo alto, de modernização pelo alto, etc. O que eu estou preocupado é, se eu tenho uma perspectiva que é aquele povo que foi criado nos nossos 3, 4 primeiros séculos. Este povo foi incorporado ou não? E de que maneira ele foi incorporado ou de que maneira ele foi eliminado do processo de modernização no Brasil? E do jogo político, né, Robinho? E do jogo político, claro, e do jogo político. Então, aí você tem o período da ditadura foi extremamente doloroso, por quê? Porque você aumenta a desigualdade no Brasil, embora a ditadura tenha feito obras, investimentos, etc., etc., mas o tema da igualdade e o tema da democracia sumiram, quer dizer, sumiram do ponto de vista da operação das forças políticas que estavam dominantes. Então, quer dizer, nós perdemos um tempo enorme aí. Agora, bem ou mal, a gente transitou, saiu da ditadura e caiu numa vida democrática, em termos políticos, sobretudo, né? A partir de 85. Né? Agora, me chamou muito a atenção no teu livro a análise que você faz das distintas visões, tanto que procuraram combater a ditadura, como democratizar o país. Né? E você faz um destaque, que é o que eu quero explorar aqui nessa questão para você, que é a das visões do PT, do MDB e do PSDB, né? Que, de certa maneira, travaram, a partir, digamos, do início do século XX, um embate autofágico, a ponto mesmo de chegarem agora, na terceira década do século XXI, né, em condições deploráveis do ponto de vista da capacidade de organização política da sociedade, né, e de articulação política do próprio governo que governa o país. Né. Como é que foi? Quer dizer, esse embate, eu penso, acho que nesse ponto eu estou inteiramente de acordo com você, que ele foi autofágico mesmo, porque é aquela coisa que na política a gente pode dizer, bom, não souberam escolher os verdadeiros adversários, né? Transformaram o embate democrático numa guerra entre eles. Essas três forças que foram, o PSDB não é mais, mas foram forças expressivas que, de fato, poderiam ter feito da transição para a democracia uma alameda asfaltada e altamente produtiva, criativa, etc. Né? Mas eles fracassaram desse ponto de vista. Né? Digamos o seguinte, voltando então ao ponto que você começou, né, as formas de luta contra a ditadura. Nós tivemos a luta armada, que não gerou nada a não ser mais repressão, quer dizer, uma visão metafísica, uma filosofia da história de que a revolução ia acontecer, etc., não deu em nada. Aí você vai ter uma nova esquerda que vai estar no PT, que é aquela que, com uma leitura muito especial do Gramsci, o Gramsci é sempre, a gente pode interpretar ele de várias maneiras, dado o conjunto da obra dele, muito dispersa, etc., mas que era a ideia de que não se tratava mais de fazer uma revolução do tipo ocupação do Kremlin ou de chegar ao poder, mas de disputar a hegemonia com o mundo burguês, liberal burguês, com base o quê? Numa classe operária que deveria ser protegida de alianças para manter a sua pureza de tal maneira que você constitui um sujeito que, ao chegar ao poder, ele altera definitivamente a vida existente, a sociedade existente na direção do socialismo. Então, era uma formação que depois vai ganhar o apoio dos setores da estudantis, mas, sobretudo, dos setores religiosos também, enfim, que tem essa visão de
da pureza de um projeto revolucionário que não deve negociar com o mundo liberal burguês, ou com a democracia burguesa, mas que deve disputar a hegemonia, né, com ela. No meu ponto de vista, era tudo que o Gramsci não queria. O Gramsci queria outra coisa, mas, né, deixa isso para lá. E depois você tem a outra força que vai juntar as velhas lideranças já do período de 30 a 64, como Ulisses, Tancredo, Mário Covas, entre outros, né, com o PTB, né, eram os políticos que eram do PTB, né, e o Partidão, né, em que você cria aí uma grande frente, né, que depois vai incorporar a parte da classe média brasileira, dos intelectuais brasileiros também. O PT também vai exercer uma capacidade de sedução muito grande entre intelectuais, acadêmicos, estudantes, etc. Mas, enfim, aí é uma grande frente contra a ditadura. Muito bem. O PT e essa grande frente no PMDB já colaboraram de alguma maneira, por exemplo, na campanha das diretas já. Mas a ideia da pureza do PT permanece. A ideia da distância de grandes alianças permanece. Tanto que, no processo de democratização, quando a gente consegue construir uma Constituição nova, o PT não assina a nova Constituição, inclusive expulsa os deputados que assinaram, que resolveram, por conta própria, assinar aquela Constituição. Então, quer dizer, o mundo burguês, um mundo liberal, o PT não quer saber. E do outro, essa, digamos assim, grande aliança, que, engraçado, que não chega ao poder, quer dizer, ela é uma agente do processo de transição, mas se a gente observar, nós tivemos o Sarney como presidente e depois o Collor, não é? Que, obviamente, nenhum dos dois participou da luta contra a ditadura. É verdade. Você só vai ter uma retomada da luta com Fernando Henrique, nos 8 anos dele, e depois com o Lula, sobretudo o primeiro Lula, né? Que vai modificar um monte de coisas na vida política brasileira, né? Mas aí acontece uma coisa, você está esquecendo do mineiro Itamar Franco, que foi o que botou os paulistas para trabalhar, né? Botou o Fernando Henrique para trabalhar, entendeu? Mas, enfim... Mas o aspecto mais grave dessa história toda é que, a partir do governo do Fernando Henrique e do Lula, se nós tivéssemos, pelo menos, a capacidade de fazer com que esses dois grandes partidos, esses dois grandes vetores políticos, pudessem fazer algum tipo de aliança, a gente poderia ter, aí, como você levantou, uma pista com um asfalto bem melhor. Mas só que a coisa piorou no sentido que foi uma autofagia, quer dizer, um conflito que foi se aguçando sem o menor sentido do ponto de vista político e do país. E nessa briga, você começa a disputa, você começa também a trabalhar o que eu chamo no livro de esparadrapos sociais. Ou seja, quem ganha voto é quem cria esparadrapo. Eu uso a imagem... Tapa-buraco, né? Tapa-buraco. Eu uso a imagem de uma barca, o Brasil como uma barca de Neurath, uma barca navegando eternamente, sem posto, sem um ponto para ela parar e se refazer. Então, você tem que consertar o barco navegando. Mas, como não há acordo nenhum, vai sair um buraco aqui, buraco ali, você cria um esparadrapo, um band-aid qualquer. Agora, o Rubem, é impressionante. Eu estou inteiramente de acordo com você. Nós já temos várias análises da história recente do Brasil baseada numa formulação como essa, né? Mas eu fico, sempre que eu volto a pensar no tema, eu fico muito impressionado com a autofagia do embate que se deu, o caráter destrutivo dele. E eu fico me perguntando, por que isso aconteceu? Faltaram lideranças? Houve a interveniência do mundo, que ficou mais complicado e foi exacerbando os ânimos internos? Na sua visão, o que
causou? Qual foi o estopim desse conflito degradante, digamos assim? Olha, eu acho, Marco Aurélio, que aí você tem razão numa coisa, que a gente tem que olhar também o que aconteceu externamente, ou seja, internacionalmente, fora do Brasil, que reduziu a nossa capacidade de escolha. O que foi? É nesse momento que aparece o tal do neoliberalismo, não é? Que começa um processo de globalização econômica e que depois vai dar um processo de financiarização do capital. Digamos, tudo o que esse neoliberalismo, esse capitalismo globalizado, exigia era o contrário do que, digamos, nós colocamos na Constituição. Quer dizer, os direitos que inauguram a nossa Constituição, que estão no primeiro capítulo, os direitos sociais, os direitos humanos, proteção ao trabalho, etc., etc., tudo isso passou a ser, né, objeto de um ataque sistemático. Né? Você vai, na Europa ou nos Estados Unidos, você vai destruir arranjos, né, produtivos existentes e arranjos sociais, né, com a transferência de fábrica, a produção vai se disseminar pelo mundo, onde o trabalho não tinha proteção nenhuma. Né? Então, você desarranja sociedades, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né? E aqui também, o que acontece? As opções social-democratas, vamos dizer assim, porventura existentes no PSDB e no PT, a capacidade de escolha vai diminuindo do ponto de vista internacional. E isto acirra o conflito também interno. Não é? Ou seja, como é que você vai conduzir esse país num cenário que não era o cenário que estava na imaginação destas forças quando elas estavam lutando contra a ditadura? Era outra coisa. Não é? Então, vai acontecer que estas forças políticas elas vão, de certa maneira, né, esgotando, né, o estoque de soluções que elas imaginaram na luta contra a ditadura e depois na hora de governar. Né? Você acha que daria para a gente falar que houve um déficit cognitivo nesse momento? Esse é um problema, eu acho que sim. Por quê? Porque, na verdade, se a gente tivesse elite para valer, elite responsável pelo país, não é? Você tinha que conversar e dizer, olha, o mundo mudou. O mundo mudou, nós não podemos operar como se o mundo não tivesse mudado. Não é? E aí, então, como é que a gente pode encontrar, né, soluções para isso? Não é? Por isso que depois eu vou falar do pragmatismo, ou seja, ao invés de você ter uma atitude típica do pragmatismo, quer dizer, vamos aprender com a nossa história, vamos aprender com o mundo para a gente resolver problemas, você, na verdade, não resolve problemas e cria um problemão político impossível. Não é? Aí o país começa o país cresce. Não é? Agora, é extremamente interessante o seguinte: como é que a mentalidade, como é que a capacidade de você botar o povo para dentro desse processo de democratização e de modernização, ele vai se afunilando. Marco Aurélio, eu vou fazer uma provocação, mas digamos o seguinte: por que é que, não é, de repente, grande parte da sociedade se lança, não é, acha um sentido para a vida, não numa vida democrática, numa vida nacional, mas no pentecostalismo? Por quê? Não é? Porque essas elites políticas já não estavam oferecendo sentido nenhum. Para quê? De futuro para isso. Hein? Nenhum tipo de resposta. Nenhum tipo de resposta. O livro, de alguma maneira, responde a certos anseios populares, né? Exato. Não é? E até hoje, quer dizer, muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, o Lula fez 2 mandatos, saiu com uma popularidade enorme. Hoje ele tem dificuldade. Por quê? Porque ele não está entendendo mais este mundo. Mas não é só ele, não. Claro. O resto também não está entendendo, não quer entender. Esses políticos, essas gangues parlamentares que governam o país hoje, eles não querem nem saber de nada. Não é? Quer dizer, o que falta hoje? Falta uma autopercepção, uma percepção dos problemas do mundo, não é? E, ao mesmo tempo, uma impotência política, não é? E uma impotência na nossa capacidade de pensar o futuro do país, não é? De pensar o que fazer com um país que tem uma energia danada, uma riqueza danada, um povo criativo, etc. Ninguém sabe o que fazer com isso, pelo menos esses caras que estão no governo. Ninguém sabe. Porque o Lula está imaginando um processo de industrialização para recuperar uma classe operária. Não funciona mais assim. Não é? O pessoal está todo uberizado, digamos assim, e vota no Marçal, que quer ensinar para eles o quê?
como é que eles se transformam num capitalismo um capitalista deles próprios. Então, quer dizer, a sociedade mudou, as estruturas sociais mudaram, as perspectivas, né, são problemáticas, ainda mais agora com o Trump, e aí é que eu entro com essa questão do regime de eternidade. Né? Isso, vamos explorar um pouco isso, porque os regimes de eternidade, na sua formulação, eles aparecem como uma espécie de desdobramento da crise da modernidade. Né? Quer dizer, de certa maneira, a modernidade perdeu propulsão e, por extensão, perdeu a ideia de futuro. Né? Não está conseguindo mais elaborar uma ideia de futuro diante de um mundo que é catastrófico, digamos assim, exagerando um pouco na expressão. Com Trump, esse negócio fica ainda mais complicado, porque ele acaba por agir de forma a dar estímulos à extrema-direita no mundo todo. E a extrema-direita se viabiliza, pelo que eu entendo da tua análise, justamente pela vigência desses regimes de eternidade. Ou seja, fora com a história, vamos absolutizar o presente, mas não somente o presente. Vamos trazer de um passado místico e mitificado, né, os elementos para fazer o presente ter alguma efervescência. E tem funcionado, para nosso desespero, para o meu desespero, porque o tradutor disso no Brasil, que é o Jair Bolsonaro, teve 50% dos votos no ano retrasado. Né? Então, não é uma coisa desprezível. Nós temos uma população que está aderindo a esses regimes de eternidade, acompanhando chineses, indianos, né? Russos e turcos e um monte de outras figuras que estão fazendo a extrema-direita ganhar vida nesse terceira década do século XXI. Isso. Quer dizer, eu interpreto essa coisa da seguinte maneira, com base no fato de que o processo de globalização financeira, de globalização da economia e financiarização do capital, ele deixou para cada país, digamos assim, 3 opções, mas cada país só pode escolher 2. É o Dani Rodrik, que é um economista, fala isso. Quais são as opções? Democracia, autonomia nacional e participação no processo de globalização. Dessas 3 aqui, você só pode escolher 2. E, normalmente, a democracia é a candidata imediata a ser descartada. Então, agora, aí o que você faz? Esses países vão procurar autonomia nacional, mas autonomia baseada em quê? E aí você começa exatamente o quê? A destruir a ideia de futuro, trocando a ideia de uma cooperação mútua dos países para preservar um futuro mais utópico, um futuro de emancipação, e cada país vai se voltar para si mesmo. Para quê? Para manter a sua unidade interna, para ter as suas alegações na geopolítica mundial, e eles vão encontrar isso em quê? Na busca de origens ahistóricas ou não históricas, que é exatamente o quê? A tentativa de você fugir da noção de temporalidade que o Ocidente, não só o moderno, mas o cristão também criou. A ideia de um tempo comandado pela ideia de passado, presente e futuro. E o futuro como um nervo utópico da modernidade. Essa ideia de temporalidade ela está sendo substituída por outra em que cada país alega direitos ou alega um destino a ser cumprido, que um destino que, no caso da China, tem 5.000 anos de história, no caso da Índia também tem outros milhares de anos de história. No caso da Rússia, o Putin quer recuperar a mãe Rússia eurasiana, o território, uma alegação interna e externa, o Erdogan lá, hipnotizado pelo Império Otomano. Agora você vê,
árabes e judeus, ou palestinos e judeus, como é que você queira, né? Que briga que é aquela? É por eternidade. Não é pela história, não é pelo futuro. Não é? Quer dizer, especialmente Israel está deixando isso muito claro, porque é o setor mais à direita, mais conservador e religioso que está comandando, não é o quê? O massacre na faixa de Gaza. Não é? Agora, isso vai acontecer na Europa. Qual que é a luta contra a comunidade europeia? É feita pela direita, né? E, eventualmente, pela esquerda também, né? Para você preservar origens contra o processo de circulação mundial do trabalho, que leva à migração, milhares e milhões de imigrantes para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eu não quero, porque eu quero o quê? Preservar o meu pedaço. O meu povo, o meu pedaço, o povo alemão, o povo francês. O meu espírito, né? Até o povo português agora, Portugal entrou nessa. Você vê a progressão do Chega, né? Pois é. Avançou muito, né? Aliás, era engraçado, né? Porque antes chamava Basta, né? Agora virou Chega. Né? E parece que funcionou, né? Pô? Pois é. E com Trump, né? Trump também é Não, então, aí o caso da América é complicado, porque se você for buscar origens reais, você vai acabar nos braços dos indígenas, né? Em todo o território americano. Pô, a direita não vai fazer isso. Aliás, nem a esquerda faz essa história também, porque a esquerda também perdeu o sentido de história, mas eu volto a isso daqui a pouco. Aí o que você faz? O que os Estados Unidos faz? O Trump faz? Né? Você inventa nos Estados Unidos, o MAGA, né? Make America Great Again, que digamos assim... Rola, né? Não, não só mítico, mas ele quer recuperar também a capacidade de expansão dos Estados Unidos daquela época da fronteira, da expansão da fronteira. Ele quer anexar o Canadá, quer a Groenlândia, quer o Canal do Panamá, etc. Não, ou seja, ele cria uma fantasia de um país que quer não só manter a sua autonomia, mas ter uma espécie de identidade dada, né, por uma origem que só o líder é capaz de fazer. Ele administra, digamos assim, os bens de salvação e os interesses do little guy, do homem comum. Né? Quer dizer, essa coisa de fora da história. E por isso também que os setores, né, mais conservadores religiosos nos Estados Unidos apoiam o Trump. Né? No caso da Argentina, é um caso clássico. O que você quer lá? Um anarcocapitalismo. Quer dizer, é um capitalismo sem contrato social. É algo anterior à modernidade. Né? Então, nesses dois casos, você tem o quê? Um estado de natureza de tipo robesiano. Né? Sem lei, uma violência brutal. Né? E no caso do Brasil, a mesma coisa. Quer dizer, o que o Trump inventa? Um país cristão, né? Que só existe na cabeça dele. Desse ponto de vista, desde o início, porque, inclusive, o cristianismo nosso não tem nada a ver, né, por exemplo, com o pentecostalismo. Agora tem, né, mas é outro. A vivência religiosa nossa sempre foi sincrética, completamente diferente. Né? Então, você inventa, né, um povo, né, uma nação, o tema da família. Né? Então, você transforma esses elementos em elementos ahistóricos, fora da história. Não é? E os líderes populistas são aqueles que vão exatamente o quê? Brigar e o tempo todo contra as instituições modernas. Né? Modernas que eu digo, a democracia, os direitos, a ciência, né? E assim por diante. Né? Pela esquerda, Chaves também fez isso. Claro, mas pela esquerda, é isso que eu estou te falando. Quer dizer, na verdade, o Trump vai dizer o seguinte: qual que é a função do populismo de direita? Espalhar merda pelo mundo. Não é a expressão minha, não. A expressão é dele. Ele fala isso. Né? Agora, o preocupante é que pela esquerda você também não tem nenhuma resposta, né, para recuperar, por exemplo, a ideia de futuro como um tempo de emancipação. Né? Se você observa o populismo de esquerda, com Chantal Mouffe, né, com Laclau, etc., que, digamos assim, são teóricos sofisticados, né, sabem da virada linguística, do antifundacionalismo, etc. Mas o que eles propõem? Eles propõem alguma coisa que, se a gente fizer uma comparação com Derrida vai dizer o seguinte, ele, contra o logocentrismo do Ocidente,
ele propõe a existência de uma arquiescritura que contém tudo que nós podemos escrever e falar, mas que nunca se revela completamente. O populismo de esquerda, que é o quê? Tem uma arquiegemonia, mas que nunca se manifesta de forma plena na vida completa. Então, o que é a ideia do populismo de direita? É você articular demandas existentes na sociedade, com base em conceitos que podem ser manipulados, como povo, nação, etc., para a constituição de uma hegemonia, que sempre vai ser incompleta. Por quê? Porque na sociedade sempre existem significados, ideias que nunca vão poder ser colocadas nessa rede hegemônica. O que é isso aí? É negar a ideia de história. Não existe história mais. Existe a certeza de que, por exemplo, o Maduro, a ditadura do Maduro um dia vai acabar porque ele vai morrer e porque a história vai mudar. Agora, você não tem nenhuma determinação numa teoria dessa, que tem que ter alguma teoria, alguma normatividade que proíba a ideia de uma hegemonia, de tentar fazer o quê? Virar eterno, virar eternidade, cancelar o tempo e permanecer como o Maduro faz, independente de qualquer coisa. Então, ou seja, também o populismo de esquerda tem os mesmos. O Steve Bannon, por exemplo, concordaria perfeitamente com as táticas do populismo de esquerda, porque ele também quer agregar desejos, ressentimentos, insatisfações, etc., mas sem nenhuma noção de emancipatória, de avanço, etc. E o populismo de esquerda também não. E aí, agora, Rubem, para a gente ir caminhando para o encerramento aqui do nosso papo, mas sem nenhuma pressão, eu queria explorar, na finalização, a situação atual do Brasil mais um pouco, porque você usa uma expressão no teu livro que me chamou bastante a atenção, que é a ideia do estado de ridículo em que o Brasil se encontra hoje, no qual a democracia existe, mas está extremamente fragilizada, e no qual não há impulsos políticos criativos, ou seja, voltados para a agregação do povo e para um desenho de futuro, um projeto de futuro. E você propõe como solução, ou como uma ideia solucionadora, a transformação da sinfonia barroca, da nossa origem, em sinfonia barroco pragmática. Como é que você vê isso, essa associação entre duas figuras que são filosóficas, culturais, modos de pensar o mundo, para dar origem a um movimento que jogue um pouco de alegria nesse meio ambiente político em que nós estamos vivendo? Fala um pouquinho disso. Tá, olha, o que eu vejo esse estado de ridículo é que nós ficamos copiando dos americanos, ou da direita, pela esquerda, a miséria política e intelectual dos Estados Unidos hoje. De um lado você tem o populismo de direita, de outro você tem o identitarismo gótico, quer dizer, que não é politicamente impotente. Vamos resumir aqui para a gente passar para o outro ponto. Então, o que eu vejo? Um estado de ridículo em que a gente parece que quer jogar, tá administrando um país, ou está abrindo, mas não está. Nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos copiando as misérias dos Estados Unidos e acrescentando essas misérias às nossas próprias. Então, você tem um descontrole, uma incapacidade de imaginar o país que não é só dos políticos, não. É da academia, é dos economistas que ficam fixados com esse negócio de superávit fiscal, que a grande imprensa brasileira adora também, não sei por quê. Quer dizer, claro, eu sei por quê, mas eu estou dizendo assim, a ideia é de que não pode fazer nada, porque senão o superávit não vai ser
realizado. Eu não estou dizendo que eu não sou a favor de nenhuma bagunça orçamentária, mas a imaginação é paupérrima dos nossos economistas, com algumas poucas exceções, eu imagino que existam. Não é? Então, o que eu estou propondo neste cenário de mobilidade intelectual, política, acadêmica, etc., é juntar dois métodos, associar dois métodos de criação de formas democráticas de vida. Uma, o barroco, o outro, o pragmatismo da virada linguística, em que a gente se livra de filosofias da história, se livra dessas invenções, dessas alucinações de uma origem ahistórica, de um estado de natureza, se livra da premissa do identitarismo, que nós podemos, de fato, inspirado naquela experiência original, criativa, potente, econômica, culturalmente, etc., refazer isso, juntar dois métodos de aprendizado democrático, para a gente responder aos desafios que nós temos hoje, para fazer essa barca andar numa direção com o futuro. Agora, Rubinho, deixa eu te fazer uma derradeira provocação. Uhum. E você tem um tempinho para me esclarecer isso. Agora é provocação mesmo. Porque você faz o tempo todo um movimento que transforma o povo em agente. Só que me parece que isso é uma proposição meio vaga. Porque o povo vai se tornar ator sozinho. Nós vamos deixar, vamos dizer assim, as fronteiras abertas para que o povo se arvore na condição de governo e se conduza a si próprio, sem mediadores, vamos dizer assim. Como no curto prazo, eu diria que isso não é uma saída, porque não vai acontecer no curto prazo. Agora, como é que você vê? Se não acontece no curto prazo, em que prazo isso pode acontecer e através de quais mecanismos? De quais protagonistas, digamos assim, em sentido estrito? Tá. Eu acho que aí a pergunta subjacente a ela tem um aspecto que a gente deve considerar. Digamos, os nossos partidos não têm imaginação, nós temos uma falta de elite muito grande, não é? As nossas forças políticas são cegas, estão cegas para o país e só voltado para si mesmo. Então, não é? Aí, como é que você espera que o povo sozinho se recupere, e se transforme num agente? Não tem jeito também, não. Agora, talvez a gente tenha que perguntar e fazer perguntas e imaginar propostas fora dos nossos modelos usuais também. Então, por exemplo, eu faço as 5 propostas ao final, educação pública gratuita obrigatória para todo mundo, SUS, etc, etc. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo apontar uma possível direção, porque a minha tarefa, você conhece, acho que você também tem a mesma tarefa. Nós fomos pagos durante décadas para pensar o país, tá certo? Então, o que eu posso fazer agora nessas circunstâncias? É oferecer um horizonte reflexivo, juntando tanto a ideia do corpo, do barroco, como do pragmatismo, como modos de aprendizado, em que a gente permita imaginar modos do povo se autoeducar. Por exemplo, um sistema escolar obrigatório, sem escola privada, acabou a escola privada. Agora, não essa miséria de sistema escolar que existe hoje. Outro sistema escolar muito melhor do que existe hoje. Isso transforma a sociedade. Agora, se você... No médio e longo prazo. Hein? No longo prazo. A médio e longo prazo. Por quê? Porque, imediatamente, o que eu posso sugerir às pessoas que lerem o livro é discutir caminhos. Agora, eu não posso falar assim, isso aqui não é um programa partidário para algum partido. Tá certo? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou nem negando a importância de partido. Se a gente tivesse partido bom, até seria interessante. Agora, não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, abrir a nossa imaginação. E abrir a imaginação para poder
linguistificar, o que eu estou dizendo, a democracia como forma de vida do povo. Esse é um projeto. Esse é um projeto. Agora, quais são os atores que vão levar isso adiante? Não sei. Não é? Se eu pudesse fundar um partido, não é? Hoje os partidos funcionam com base no dinheiro, né, nas verbas oficiais. Não tem. Agora, eu posso fazer. Você lembra? Eu não estou fazendo isso, não. Eu não tenho essa capacidade. Mas lembra quando o irmão do Enfio fez aquela campanha contra a fome no Brasil? Ele não tinha partido político também na história. Ele criou um movimento, não é? Que vai além dos partidos, que vai além do que junta pessoas. Nós já fizemos isso. As diretas já também eram um movimento semelhante a esse. O que nós estamos precisando agora? De uma balançada na nossa cabeça, não é? Para poder pensar, não é? o que nós devemos perseguir. E aí é que eu acho que nós entramos, não é? Com a sugestão de um modo de pensar antimetafísico, sem filosofia da história, realista. Agora, tentando recuperar o fio luminoso da nossa história, que é esse barroco, que é o quê? O corpo. Por exemplo, só para te dar uma ideia, né? Eu sugiro lá que as escolas brasileiras, essa nova escola brasileira, ela tenha como modelo mais a escola de samba do que a disciplina dos militares. Tá certo? Essa é uma maneira de, digamos assim, de mover o mundo, sugerir uma ideia que parece estapafúrdia, mas faz todo sentido. Não é? Então, o que nós temos que fazer é movimentar esse mundo, não é? Para o qual nós fomos treinados a fazer, que é movimentar ideias, sugerir possibilidades, caminhos. Não é? Agora, estou de acordo. Vai acontecer alguma coisa amanhã? Não é? Mas, se você cria, não é? Como se for no caso da campanha contra a fome, acabou com a fome no Brasil? Não. Mas você cria um movimento social que tem significado, do ponto de vista da coesão social, do ponto de vista da consideração para baixo, do olhar para baixo. Não é? Então, a gente tem que imaginar também que existem outras possibilidades, não é? Que não por isso. Em termos de delineamento de uma agenda, né? Hoje o país está sem agenda. Exatamente. Independentemente do que se fale e se faça no governo, não há uma agenda. Nem na oposição há uma agenda. Então, talvez a contribuição que você dá no seu livro, as discussões que você propõe, seguramente poderão servir para, no mínimo, formular uma agenda, né? E isso já é um meio caminho andado, digamos assim. Rubem Barbosa Filho, o seu brilhantismo me deixa numa alegria total. Acho que foi uma conversa extremamente inteligente. O seu livro é precioso e eu agradeço muito a tua participação aqui. Sabe? Espero que a gente continue mantendo os contatos que nós temos e trabalhando numa direção que é bastante próxima um do outro. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E eu posso dizer para você o seguinte, quer dizer, o Brasil não é um caso perdido. A gente não pode deixar que essa coisa se dissemine. A gente tem que estimular o debate, fazer exatamente para criar agendas que nos livrem das amarras que nós temos hoje. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e vamos continuar nos encontrando, seguramente. Vamos lá. Muito obrigado de novo, viu? O programa Diálogos termina por aqui e eu convido a todos e a todas que continuem nos acompanhando ao longo das próximas semanas, sempre nos canais do YouTube do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Até mais ver.